oramos em favor do teu servo, que estará comentando esta quarta lição a respeito do reino de Deus e da igreja do Senhor que faz parte desse reino. Eu oro pedindo que o Espírito Santo use o teu servo e a nós que vamos estarmos assentados para aprender, que venhamos sairmos daqui abençoados. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Igreja, os irmãos podem tomar os vossos assentos. Já foi lido o texto áureo, também a leitura bíblica em classe, e vamos então aprender um pouco mais desse tema tão maravilhoso que é o reino de Deus e a igreja e o reino de Deus. Convido os irmãos a lermos a introdução. Se alguém já puder, abra a Bíblia em Salmo 22 e 28, para nós irmos lendo algumas referências bíblicas da nossa lição. A nossa introdução diz assim: a Bíblia representa Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Sobre o seu reino, governa soberanamente. Nesta lição, apresentaremos uma compreensão do reino de Deus a partir de sua natureza e da sua relação com a igreja. Nesse aspecto, mostraremos o reino divino na sua dimensão universal e soberana, bem como sua realidade presente e futura. A igreja é vista como parte desse reino e por isso Deus a estabeleceu para viver, pregar e manifestar a vida do reino divino. Alguém encontrou o Salmo 28 e 22? 22 e 28. Amém. Então aqui a nossa introdução começa dizendo que Deus, a Bíblia apresenta Deus como um rei que exerce o seu governo e domina sobre tudo o que há. Então essa é a primeira percepção que nós precisamos ter, é que Deus, quando nós dizemos que Deus é soberano, que Deus está no controle de todas as coisas, é exatamente dominando sobre todas as coisas, sobre toda a criação. E tudo que vemos, tudo que somos, criações de Deus. Por isso nós precisamos ter essa dimensão na nossa mente, no nosso coração, para entendermos quando se fala em reino de Deus. Esse tema é um tema muito pouco debatido nos púlpitos das nossas igrejas. Inclusive, houve um tempo que havia dúvidas se reino de Deus e reino dos céus seria a mesma coisa. Para ver como nós precisamos estudar a palavra de Deus, porque ela é insondável. Sempre haverá mais a nós aprendermos. E o reino de Deus, ele é tão grande, tão magnífico, que nós não conseguimos entender a sua dimensão em muitas vezes. Nós lemos na palavra de Deus, mas o nosso entendimento não chega lá. E nós simplificamos aquilo que é complexo, porque o reino de Deus é complexo. Ele vai além da nossa visão, porque ele é invisível. Ele vai além do nosso entendimento, porque somos limitados. Nós muitas vezes empobrecemos este reino, que é muito rico. E também nós minimizamos a sua grandeza,
porque ele é muito grande. A Bíblia diz que a terra é o estrado dos pés do nosso Deus. Se a terra é onde ele coloca os seus pés, imagina o tamanho do seu reino. Mas as parábolas, os versículos que falam sobre o reino de Deus, eles são suficientes para nos trazer um entendimento, uma visão daquilo que Deus quer que nós entendamos. O que passa disso pode ser uma revelação que Deus nos dá, ou muitas vezes são acréscimos que Deus não permite que o homem entenda, ou busque, ou fale. Por isso nós temos que ser corretos e nos limitarmos dentro da palavra de Deus. Lendo outras literaturas, nós encontramos que o reino de Deus, ele é, em primeiro lugar, universal. Ele domina sobre tudo, como já vimos. Porém, existe um reino mediador, que é o reino aonde nós vivemos. E eu estava tentando encontrar uma forma de entender isso. E eu lembrei de que, quando os gregos dominaram o mundo antigo, eles dominavam através da cultura e da língua. Então, eles dominavam um povo sem violência, na maioria das vezes. Mas eles traziam professores, intelectuais, artistas e influentes e colocavam no meio desse povo. E então, a língua do mundo antigo toda se passou a falar o grego. E a cultura grega, ela foi tão grande que muitos traços da cultura grega nós vivemos até no Brasil. Então esse reino de Deus, o reino dos céus, ele vem mais ou menos desta forma. Não podemos fazer um paralelo muito rico em detalhes, mas Jesus veio e trouxe o reino. E nós começamos a viver a cultura do reino. Apesar de que não foi só Jesus que trouxe. Esse reino mediador, ele sempre teve um representante na terra. E esse representante sempre foi humano. Deus sempre teve o que ele tem nos céus, ele teve a intenção de trazer para a terra também. Mas o homem pecou. Nós podemos citar desde Adão, os patriarcas, Moisés, os reis, os primeiros 3 reis foram escolhidos por Deus, isso é bíblico, os profetas, e depois veio Jesus e repartiu esta responsabilidade conosco, que é a igreja. Então sempre haverá um representante de Deus na terra, e esse representante representa exatamente o reino de Deus. Então tudo que nós fazemos, a cultura que nós vivemos, essa cultura cristã, a forma como Deus exige as nossas ações diárias, elas devem corresponder a esse reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E todas as leis que precisamos viver está na nossa Bíblia Sagrada. Seguimos para o nosso primeiro tópico, que diz assim: o reino de Deus é universal. O salmista diz que Deus é o rei de toda a terra. E da mesma forma, Daniel afirma que Deus domina sobre o reino dos homens. Assim, as Escrituras revelam um importante aspecto da natureza do reino de Deus, a sua universalidade. Deus é o rei universal e, como tal, tem domínio absoluto sobre sua criação, sobre reinos e governos humanos, bem como sobre todas as hostes angelicais,
Isso significa que nada nem ninguém está fora do seu domínio. Alguém, por favor, acha Daniel 2:21? Outro pode ler em Salmo 10:16, Salmo 29:10, Lamentações 5:19. Então, quando nós lemos aqui que sobre reinos e governos humanos, nós vamos entender aquilo que muitas vezes, em especial nas eleições, nós dizemos: Deus já sabe quem, Deus já definiu quem, mas precisa das nossas decisões para que se concretize. Quando nós também vemos que Deus age sobre os governos humanos, nós podemos lembrar da profecia de Ciro, para Ciro, que Deus chamou-o de servo. Ele não conhecia Deus, mas foi usado por Deus para tratar com a nação de Israel. Temos também o caso de Nabucodonosor, que se orgulhou e Deus tratou diretamente com aquele rei. Então, são provas de que Deus domina sobre todos os reinos, sobre todos os governantes, hostes angelicais também. Certa vez eu ouvia alguém contar que ele, envolvido com religiões pagãs na África, ele andava junto com os anjos que ele via, inclusive andavam com ele, e eles foram destinados para fazer o mal para um missionário que havia chegado naquela região. Mas chegando lá, eles viram que os anjos que estavam sobre a casa, eles viam, eram muito mais e maiores e mais poderosos do que os que estavam com ele. E a partir daquele momento ele começou a ver que existe um reino que é muito maior e mais poderoso do que o reino que ele servia. E Deus tratou de salvá-lo. Então Deus, além de Ele dominar sobre nós, humanos, Ele também domina sobre as hostes espirituais. Deus sempre está no controle das coisas. Os irmãos encontraram Daniel 2:21? Amém. Salmo 10:16. O Senhor é Rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Só para nós argumentar aqui, se Ele é Rei eterno, o seu reino também é eterno, porque não existe reino sem rei e nem rei sem reino. Então, o reino de Deus, além de ser universal, também é eterno. Salmo 29:10. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como Rei perpetuamente. Perpetuamente. Ninguém tira o Rei dos Reis do seu lugar. Não tem poder que possa fazer isso. Não tem povo que possa fazer isso. Ele é perpétuo. E Lamentações 5:19. De geração em geração. Pode passar os tempos, os anos, porque o reino de Deus, ele é universal, tanto temporal, como em espaço, céus, terra e o inferno também. Deus domina sobre os infernos. A Bíblia diz que Deus tem as chaves da morte e do inferno. Amém? Segundo ponto, a soberania divina e os acontecimentos do mundo. Observamos que, embora o mundo siga o seu curso, Deus não perdeu nem deixou de exercer domínio sobre ele, tampouco sobre o universo criado. Nós estamos vivendo uma política mundial chamada geopolítica, que está levando o mundo a entender que existe um fim. Há pouco tempo eu ouvia um cientista secular falando que
ele não sabe o que vai acontecer, mas o mundo caminha para uma catástrofe a nível mundial. O que ele quer dizer com isso? Se quem conhece a Bíblia sabe para onde estamos indo. A política mundial está um caos. A Agenda 2030, se alguém não conhece, pode procurar na internet, é fácil de encontrar. Existem leis mundiais que estão caminhando para uma hegemonia de todos os países para seguirem o mesmo caminho. Isso é sobre pessoas, sobre a biologia, sobre o clima, sobre muitas coisas. Inclusive os carros elétricos que estão surgindo hoje são porque as leis que eles assinaram, a maioria dos países mundiais, chegaram a um acordo para que a natureza continue por mais um tempo, porque eles viram que a natureza não suporta mais as inovações e a modernidade. Então, tudo que nós estamos vivendo parece para nós que a igreja não vai ter espaço aqui na Terra. E é uma realidade. O mundo está caminhando para viver um momento em que a igreja não é bem-vinda. E se nós não somos bem-vindos aqui, é porque Deus já tem um plano para a igreja. E nós sabemos quais. Então não podemos nos amedrontar, porque Deus não perde e nem deixa de exercer esse domínio sobre todas as coisas. O homem às vezes quer que uma lei seja aprovada, mas Deus dá mais um tempo, mas as leis serão aprovadas. Quantas vezes nós já falamos aqui sobre divórcio, por exemplo. Antigamente o divórcio não era possível, depois se tornou litigioso, com demora. Hoje é possível, às vezes até no mesmo dia, porque as leis foram aprovadas e estas modernidades acontecem por permissão de Deus. Um Deus que não tivesse o controle de tudo, não seria Deus. Isso não significa dizer que Ele seja a causa de tudo o que acontece no mundo. Significa que, embora os homens e até mesmo o diabo e seus demônios tenham liberdade e permissão para agirem neste mundo, contudo, estas ações não se sobrepõem à soberania de Deus. Deus limita eles, e eles podem agir, fazer, mas não se sobrepõem à soberania divina. Assim, Deus domina sobre todos, porque Deus domina através de decretos, mas também através de permissões. Por isso, nós entendemos que Deus domina todas as coisas. O reino de Deus, a nação de Israel e a igreja. Isaías 43:15, alguém pode já achar para nós, e Gálatas, capítulo 3, e o versículo 14. O Antigo Testamento revela que Deus escolheu um povo, Israel, para reinar sobre ele e através dele em um governo soberano e teocrático. Isto já começa o reino de Deus vindo à terra através dessa escolha de Deus pelo povo de Israel. Quando Israel estava organizado em um regime tribal, Deus reinava sobre ele, lá em Números 23:21, de forma soberana, exercendo o seu governo teocrático sobre seu antigo povo. Isaías 43:15. Israel, por isso, era um reino sacerdotal. Desta forma, quando escolheu Israel, Deus tinha o propósito de abençoar esta nação e, por meio dela, todos os povos. Deus sempre teve a intenção, o objetivo de atingir todos os povos, mas começou com Israel. Esse propósito se concretizou na pessoa de Jesus Cristo, filho de Davi, que por intermédio da sua morte e ressurreição estabeleceu a igreja. Isaías 43:15. Um pouquinho mais alto, irmão André.
Criador de Israel, vosso rei. Deus criou esse povo, porque havia só Abraão, e Deus abençoou Abraão e disse, todas as famílias da terra serão abençoadas por você. E a partir dali Deus começou a separar um povo, Abraão, Isaque, Jacó, as tribos e depois a nação de Israel. Gálatas 3,14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que, pela fé, nós recebamos a promessa do Espírito Santo. Amém? Então tudo tem um motivo final, um objetivo final. E tudo vem acontecendo conforme Deus determina. Até o período interbíblico foi permissão de Deus. Não foi porque o homem se distanciou de Deus, mas Deus tratou de tratar com a nação de Israel. E depois veio Cristo, mas sabemos que havia ainda judeus que entendiam a palavra do Senhor, tinham comunhão com Deus e aguardavam a vinda do menino. Então, tudo estava no controle de Deus, não podemos negar que tudo que acontece nas nossas vidas também está no controle do nosso Deus. A igreja e as dimensões do reino de Deus. Mateus 3:2, eu gostaria que alguém já deixasse marcado na sua Bíblia. O reino de Deus como realidade presente. Nos evangelhos, vemos Jesus chamando a atenção para a dimensão presente do reino de Deus. Por exemplo, Mateus registra Jesus libertando e curando um endemoniado, cego e mudo. Esse fato extraordinário provocou o ciúme e a ira dos fariseus que o acusaram de fazer isso pelo poder de Belzebu. A resposta de Jesus foi reveladora. Mas, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Nessas palavras do Senhor, vemos um aspecto importantíssimo na compreensão da identidade do reino de Deus. A sua realidade presente naquele momento. Em outras palavras, com o advento de Jesus, o reino de Deus já estava presente entre os homens, porque Jesus começa a história de Jesus como ele sendo o representante de Deus, agora humano, como todos os outros foram, porém com aspectos divinos também. Então, nada mais uma representação, esta representação de Jesus era a mais próxima do que temos nos céus, o reino universal. Agora estava chegando para a humanidade. Nosso Senhor disse que o reino de Deus havia chegado. Mateus 3:2. Quem leu? Então, já temos uma dica. O reino dos céus só acontece na vida de quem se arrepende. Amém? Quem aceita. Então, nós temos aqui a última frase dizendo: logo, esse reino não é algo subjetivo, mas concreto, real. Existe. Quando nós aceitamos Jesus e sentimos essa transformação, esta experiência espiritual na nossa vida, nós começamos a sentir coisas que não sentíamos. E então o nosso espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então o reino que nós ouvimos falar começa a a ser real em nossas vidas. Nós começamos a fazer parte deste reino. E vamos ver que ele não é apenas
visível, ou seja, ele não é visível, não é apenas aquilo que nós vemos sendo transformado até na vida das pessoas, mas ele é espiritual, é universal e é invisível. Amém? Onde está o reino de Deus? Lucas 17, 20 e 21, podem já marcar para nós. O reino de Deus, como realidade presente, não está relacionado ao espaço geográfico, mas com a presença de Jesus. Pois onde a presença dele está, o reino de Deus se manifesta. Quando nós sentimos a presença de Deus, e isso não precisa nem, muitas vezes, um movimento do Espírito. Quando estamos lendo a palavra de Deus e sentimos algo diferente, Jesus está ali, o reino dele está ali também. Quem faz parte do reino, aonde andar, aonde estiver, está no reino. E às vezes nós estamos no reino, entramos no terreno inimigo, mas se nós fazemos parte do reino, o Deus Todo-Poderoso, soberano, o Rei do Universo, que ninguém tem mais poder do que Ele, está conosco nos guardando. Por isso que muitas vezes os crentes andam em lugares de difícil acesso, mas não sofrem as violências que o mundo muitas vezes quer que nós soframos. Tem um testemunho de alguém que disse que ia passar num lugar, numa estrada, e alguém falou para ele, não vai porque ali é muito perigoso. E essa pessoa disse, eu vou porque Deus está comigo. Mas estava amedrontado da mesma forma. E quando ele foi passando, tinha pessoas para atacá-lo. E o outro disse, não vai, mas não tinha visto nada. Aí depois que o cristão passou, o rapaz disse para ele, os marginais, tu não viu? Esse pessoal sempre anda em bando. Quem estava com ele se ele estava sozinho? Né? E aconteceu com o pastor Argemiro e o irmão dele mais velho. Em Ijuí tinha um lugar que era perigoso. E depois, eles não viram a pessoa que queria assaltá-los. Mas depois souberam que a pessoa ficou parada, não pôde se mexer, né? Veja bem, eles levantaram o braço para falar ou para agir, mas não conseguiram baixar o braço até que eles tivessem já uma distância. Aí eu pergunto para vocês, vale ou não vale a pena fazer parte desse reino? Nós nem sabemos, e Deus está nos guardando e nos protegendo de muitas coisas. Muitas vezes na madrugada, quando estamos em campanha de oração, nós sentimos o mundo espiritual. Certa ocasião eu lembro que deitei novamente depois da oração e a minha esposa disse, eu não consigo dormir porque parece que tem algo aqui tentando tirar a minha paz. Tentando não, queria realmente, né? Então a gente sente isso, porque o mundo espiritual existe. Mas o poder daquele que é do reino de Deus é muito maior do que essas coisas. É natural que nós tenhamos medo, que tenhamos receio, não podemos também transpor os limites, mas precisamos confiar no Deus que nós servimos. Amém? Eu esqueci onde é que eu estou aqui. Onde está o reino de Deus, né? Lucas 17, 20 e 21, alguém pode ler para nós?
Amém? Então, o Espírito testifica com o Espírito Santo que somos filhos de Deus. Então, se nós somos parte do reino, ele está em nós. O Espírito Santo está, porque somos templo do Espírito Santo. Então não adianta dizer, olha, eu vi ali, o reino de Deus está lá. Não é visível, não é aparente, mas é sentido por aqueles que são filhos de Deus. Em outras palavras, toda vez que pessoas são salvas, curadas e libertadas do poder do diabo, o reino de Deus está presente. Ora, o reino de Deus está presente no ministério de Jesus, pois ele mesmo era a manifestação do reino. Estava presente no ministério apostólico, na igreja primitiva e finalmente está presente por intermédio da igreja de Cristo na presente era. O reino terreno, ele não tem poder do impossível, mas o reino de Deus tem poder para fazer coisas impossíveis. É por isso que o evangelho atrai pessoas. Não é porque nós somos bons, não é porque nós temos algo a oferecer, mas é porque o reino de Deus está entre nós, está no nosso coração. E mesmo nós sabendo que somos maus, e as pessoas que estão no mundo sabendo que nós não somos perfeitos, mesmo assim o evangelho atrai. E é notável isso quando nós abrimos um ponto de pregação, quando nós estamos no interior, quando os cultos eram muitas vezes realizados debaixo de árvores. Ninguém vem ali por causa da sombra da árvore. Ninguém vem para sentar num cepo e achar que está bom, que está confortável, mas por causa daquilo que ouve, daquilo que sente, através dos louvores, através da palavra de Deus, porque aquilo faz a diferença na sua vida. Então muitas vezes nós estamos num culto, está muito calor, outra vez não tem lugar para sentar, ficamos em pé, mas os nossos ouvidos estão atentos ao que está sendo falado, porque nós nos alimentamos disso. O reino de Deus, ele é invisível. Alguém encontra 1 Coríntios 6, 9 e 10. O reino de Deus como realidade futura. Assim como o reino de Deus possui uma dimensão presente, ele está entre nós, ele também possui uma dimensão futura. Esse é o aspecto escatológico do reino de Deus. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo destaca os tipos de pessoas que ficariam de fora desse reino vindouro. Quem achou o texto? Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Embora o reino de Deus seja uma realidade presente hoje, e mesmo sendo possível já experimentá-la agora, não na sua plenitude, contudo, ele se manifestará na sua plenitude na era vindoura. O milênio, o reinado de 1000 anos sobre a terra, faz parte dessa dimensão futura do reino de Deus. Esse reino mediado, que é o que nós vivemos, ele vai ter um fim, mas o reino universal nunca terá fim. Esse reino terá fim quando se concretizar conforme a oração que nós fazemos do Pai Nosso. Venha o teu reino. Quando nós chegarmos ao arrebatamento, então termina o tempo da graça, este reino mediado por alguém que hoje é por Cristo e pela igreja, ele encerra as suas atividades e nós seremos fundidos ao reino universal.
e a manifestação de sua plenitude total será a partir do milênio. O milênio são 1000 anos que depois da grande tribulação acontecerá, aonde não haverá mais violência, aonde o próprio Cristo será o rei que vai dominar esse tempo, e muitas coisas diferentes do que nós estamos vendo acontecerá. Será como o que Deus planejou lá no início para Adão e Eva, e o homem pecou. Agora, no milênio, se o homem pecar, ele automaticamente é morto e condenado. Não haverá uma misericórdia, uma graça para que ele se arrependa, porque o diabo estará preso. Então, toda a humanidade naquele momento terá só comunhão com Deus. E mesmo assim, para provar que o homem é mau, tem pessoas que se rebelarão contra Jesus Cristo. Então não será justo permanecerem entre aqueles que estarão no reino do milênio. Serão condenados instantaneamente. Então este será o reino. Porém, ainda não conforme Deus quer, porque o diabo ainda tem influência. No final dos 1000 anos, o diabo será solto e convencerá muitos ainda que viveram 1000 anos de paz com Deus a se rebelarem mais uma vez contra Deus. Depois, céus e terra, novos céus e nova terra, aí então a plenitude perene, nunca mais o reino de Deus será afetado pelo mal. E nós, que somos filhos de Deus, estamos lutando, nos santificando todos os dias, temos a esperança de viver este reino. Amém? Seguimos aqui no tópico 3, a igreja no contexto do reino de Deus. Êxodo 19, 5 e 6, eu gostaria que alguém já marcasse na sua Bíblia, e 1 Pedro 2 e 9. A distinção entre igreja e reino de Deus. Deve ser destacado que a igreja faz parte do reino de Deus. A igreja não é o reino de Deus, a igreja faz parte do reino de Deus. Contudo, ela não é o reino em toda a sua expressão. O reino de Deus é mais amplo e envolve todo o povo de Deus na antiga, bem como na nova aliança. A igreja, mesmo inserida no contexto do reino, não existia no Antigo Testamento. Todavia, o reino de Deus já existia no Antigo Pacto, assim como debaixo do Antigo Pacto, em que Israel era a comunidade do reino. Êxodo 19, 5 e 6. Isso para os filhos de Israel. Agora veja 1 Pedro 2 e 9. Quem encontrou? Esses dois textos similares, eles trazem as promessas de Deus para Israel e depois para a igreja, para provar que nós fazemos parte deste maravilhoso reino de Deus. A igreja expressa o reino de Deus. Gálatas 4 e 4, Efésios 1, 4 até o 6 e Efésios 3 e 10. A igreja foi idealizada e projetada por Deus para ser a expressão do seu reino na plenitude dos tempos.
Gálatas 4:4. Amém? Então, às vezes nós entendemos que a igreja, a vinda de Jesus foi uma necessidade porque não deu certo as coisas que aconteceram no Antigo Testamento. Mas não é, tudo são propósitos de Deus, plano de salvação, tudo está dentro do domínio desse Deus. Ela não é um improviso de Deus, nem um remendo que ele fez na história da salvação. Ela foi projetada e planejada, é a eleita de Deus. Efésios 1:4-6. Quem achou? Então, antes da fundação do mundo, a igreja já estava nos propósitos de Deus. Porque para Deus, ele não está no tempo cronos. Não tem relógio igual ao nosso. O relógio de Deus é totalmente diferente. E Deus, ele não vê só o passado e o presente, ele vê o futuro. Então a igreja, eu e você já estávamos no plano de Deus, no plano de salvação, no projeto de Deus. Por isso glorifiquemos ao nome do Senhor. Isso significa que debaixo do novo pacto, Deus deu à igreja a missão de fazer conhecido o seu plano e projeto de salvação para a humanidade. Junto com Cristo, nós temos uma missão, uma responsabilidade. É por intermédio dela que as insondáveis riquezas de Cristo se tornaram conhecidas dos principados e potestades. Efésios 3:10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Amém? As potestades, os principados, eles acabam conhecendo o poder do reino de Deus pelas ações da igreja. Existe aquela história da rainha que disse que preferia 1000 canhões direcionados a ela do que a oração da igreja. Porque a oração da igreja tem muito mais poder. Os principados conhecem, eles sabem o poder que existe numa igreja. Porém, uma igreja que ora, que se consagra, que tem entendimento, que tem comunhão com Deus, porque uma igreja apenas visível, como instituição, não tem poder algum. Mas a igreja do Deus vivo, essa sim, tem poder. Por meio da igreja, que o reino de Deus será conhecido na terra. Alguém diz que enquanto não se pregar até a última pessoa, Cristo não volta, não acontece o arrebatamento. Há algumas interpretações diferentes. Mas e se for assim? O que nós estamos fazendo? Às vezes não pregamos para o colega, para o vizinho, para o familiar. Se depender de nós, será que Jesus volta logo ou vamos esperar a morte? Seguimos, irmãos. A igreja e a mensagem do reino de Deus. Atos 19:8. Outro irmão acha Atos 20, versículo 25. Atos 28:30 e Tiago 2:5. Só um pouquinho, deixa eu ler primeiro aqui, irmão. Pregar o reino de Deus é a importante missão da igreja. Pode falar. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus.
Falando aos presbíteros de Éfeso, Paulo recordou que pregou a eles o reino de Deus. Atos 20, 25. E agora, na verdade, eu sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Quando já prisioneiro em Roma, vemos Paulo pregando o reino de Deus. Atos 28, 31. Os novos na fé eram conscientizados da realidade do reino de Deus. A primeira coisa que eles ouviam era isso, porque não há como se fazer parte de um reino se não conhecer o que é, quem é e por que nós precisamos fazer parte de um reino. O reino de Deus é a mensagem de esperança feita àqueles que o amam. Tiago 2:5. Amém? Prometeu aos que o amam. Portanto, pregar a mensagem do reino é a missão da igreja. Nós estamos responsáveis de anunciar, de fazer conhecido esse reino. Essa missão só é executada quando a igreja local possui uma visão de reino. Aqui está um ponto que nós precisamos parar um pouquinho. Muitas vezes, principalmente nos tempos atuais, nós vemos pessoas investindo nos seus próprios ministérios. Deus me deu um dom e o ministério Leandro da Silva, o ministério fulano de tal, às vezes até abre uma nova congregação, porque o fulano é o pastor, então eu vou para lá. E muitos erros acontecem quando se firma a fé de pessoas ou nós buscamos pessoas influentes para segui-los. É quando não temos visão de reino, porque reino não é uma pessoa. Se tem um maioral, esse maioral é o Deus eterno. Então, para nós cumprir a missão que Deus nos deu, é só quando temos visão de reino. Não é quando nós temos um objetivo pessoal, ministerial, para que eu atinja um nível, uma posição. Mas é a igreja, porque no céu não haverá cargos, nem posições, nem títulos. Nós somos ovelhas do mesmo pastor, todos da mesma forma, do mesmo jeito, obedecendo aquilo que Deus já tem preparado para nós. Isso significa que a igreja sabe o que o reino de Deus é e que importância ele tem. Quando esse entendimento não é claro, então a igreja local acaba saindo da sua rota e envereda por outros caminhos que a distanciam da sua missão, que é pregar a mensagem do reino. A esse respeito, Jesus foi bem claro em dizer que o seu reino não é deste mundo. Então, nós não podemos usar as coisas daqui para atingir objetivos aqui, mas podemos usar as coisas daqui para alcançar objetivos divinos. A igreja não pode sair da sua rota. Nós temos aqui uma ação social que o irmão Alceu e a irmã Ana trabalham muito bem e é louvável. Mas se a igreja colocar todas as suas forças em assistência social, nós saímos da rota. Mas assistência social não é algo bíblico que tem que fazer? Tem que fazer. Mas qual é a primazia da igreja? É tornar o reino de Deus conhecido. Então nós não podemos divagar em outras instâncias, nós precisamos manter o nosso passo, o rumo certo, que é os céus.
cumprindo com a nossa missão. Conclusão. Nesta lição aprendemos um pouco mais sobre o reino de Deus. Como disse alguém, a igreja não é idêntica ao reino de Deus, pois este é maior do que ela. Todavia, a igreja é o instrumento presente do reino e herdará o reino. Assim, o reino de Deus, em sua plenitude ou na sua manifestação final, incluirá todos os crentes que professam e professarão sua fé em Cristo, o Filho de Deus. A porta de entrada para o reino é Jesus Cristo. Ele disse, eu sou a porta. Então, é através dele. Mas, aceitando ele, reconhecendo os nossos pecados, nos arrependermos, nós temos leis a serem seguidas para que realmente façamos parte deste maravilhoso reino. Amém? Deus abençoe a nossa amada igreja.